hoje é cheios do Espírito, frutíferos na missão. Eu quero falar 4 tópicos com você, porque eu quero separar o frutíferos em 2 tópicos. Mas então você tem 3 tópicos aqui no título. Você tem cheios do Espírito, você é frutífero para uma missão. E hoje eu vim compartilhar algo muito poderoso com você, porque o Espírito Santo, e eu quero começar falando do Espírito Santo, ele não nos enche apenas para que nós possamos ter uma experiência. Você sabe, você precisa entender isso. Entender o que? Você foi cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo para cumprir um propósito. Essa é a grande verdade das nossas vidas. Então, a maioria das igrejas, elas não têm essa compreensão. O objetivo do Espírito Santo é levar a igreja a ser cheia. Para quê? Para que a igreja seja transformada, para que a igreja possa ser frutífera e ela seja comprometida com a missão. Então todos nós, ao nascermos de novo, nós fomos inseridos nesse propósito, cumprirmos uma missão. Ah, pastor, mas você fala do Espírito Santo como se o Espírito Santo não fosse importante. Pelo contrário, na verdade nós precisamos valorizar o Espírito Santo nas nossas vidas. Mas qual que é o problema? O problema é que nós vivemos uma geração em que valoriza muito a experiência. As pessoas, me perdoe ao falar isso aqui, mas é só para você ter uma compreensão melhor. As pessoas, elas querem mover de Deus, elas querem sentir o mover de Deus, elas querem ver milagres, elas querem ver a manifestação do Espírito Santo. E olha, eu tenho que te dizer, isso é muito bom, mas é uma coisa que eu tenho que te falar. O Espírito Santo, ele não veio apenas para te proporcionar momentos marcantes. Não, o Espírito Santo, ele veio te transformar para que você possa cumprir a missão dele. Eu posso ouvir um amém nessa manhã? Estou te falando porque o que você precisa entender é que a maior evidência de uma árvore saudável não são as folhas, não são. Hoje eu brincava com a minha esposa pela manhã, porque a boca fala do que está cheio o coração. E minha esposa agora de manhã, ela está recebendo as esposas de pastores e obreiros na minha casa. E eu fui tentar ajudá-la lá e eu acabei mexendo na mesa e quebrei o vaso. Está tudo certo. E ela já saiu nervosa. Está tudo certo. E eu quis mostrar para ela. Você sabe, as folhas são importantes. A organização é importante. Mas o que vai redundar em glória são os frutos. É o que aquela reunião vai produzir. Da mesma forma, eu vou dizer para você, vir aqui apresentar o relatório, mostrar os números, é importante. É importante você estar aqui também, é muito importante. É muito importante ter a comunhão, é muito importante ter o derramar do Espírito. Tudo isso tem o seu lugar. Mas a pergunta no final de tudo, cadê os frutos? Cadê os frutos? Você sabe, eu estou te falando isso porque a maior evidência de alguém que é cheio do Espírito não é falar bem. Não é ficar emocionado no culto, ou até mesmo manifestar os dons espirituais. Volto a repetir, isso tem o seu lugar. Mas a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo é que ele produza uma vida que glorifica Jesus. Nós fomos chamados para isso. Então hoje eu separei aqui em 4 passos com você. A primeira é ter a presença. É ter o Espírito Santo dentro de você. E aí eu te pergunto essa manhã, quantos aqui nasceram de novo? Amém. Quantos aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Estou te falando porque essa é a chave. Essa é uma chave espiritual. Você vai falar, pastor, por quê? Porque depois que você carrega a presença, essa presença vai produzir transformação. E quando você é transformado pelo Espírito, não tem jeito. Mudanças vão acontecer, e eu gosto de dizer, a mudança não é do exterior, a mudança é de dentro para fora. E essa transformação, ela vai produzir o quê? Permanência. Permanência. Essa é a terceira, o tópico que eu quero falar com você. Porque aqueles que andam na presença do Espírito, eles têm uma vida transformada. E quem tem uma vida transformada, esse permanece. Amém. Esse permanece. E por fim, ele vai dar fruto. Ele se multiplica.
Eu estou te falando porque quem é cheio do Espírito Santo, inevitavelmente, ele vai se tornar uma pessoa frutífera. Não tem como. Não tem como esconder a unção, não tem como esconder a presença, não tem como esconder aquilo que está dentro de você. É o que eu estou falando, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então preste atenção, a primeira coisa que você precisa entender na sua vida é que o Espírito Santo, ele vem para que você se torne uma testemunha. Posso ouvir um amém? Amém. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, é o derramar do Espírito. A Bíblia diz lá em Atos 1, 8, e olha o que a palavra do Senhor diz. Vai dar certo. Olha o que a Bíblia diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vírgula. O que ele diz na sequência? E sereis minhas testemunhas. Preste atenção, eu tenho que te falar isso aqui nessa manhã. Você não vai receber o poder, porque ele começa dizendo isso aqui, mas recebereis poder. Poder é o próprio Espírito. Você não vai receber poder para ser conhecido. Você sabe que tem muita gente lá fora querendo ser badalado, conhecido. O Espírito Santo não está dizendo, você não vai receber poder para ser conhecido. Você não vai receber poder para viver uma vida confortável. Você sabe que tem muita gente que acha que a vida cristã também é uma vida que é você viver agora na verdadeira aposentadoria. Estou aposentado, não tem que fazer nada. Acorda, vive, dorme, deita, aquela coisa. Não tem que fazer nada. Não. Eu estou te contando porque a Bíblia está respondendo um chamado do Senhor para nós. Você vai receber poder. O Espírito Santo vai vir. Ele vai ser derramado em você, para que você se torne uma testemunha. Nós fomos chamados para sermos testemunha. Então uma coisa que eu tenho que te contar nessa manhã, e eu acho que você já compreendeu, o Espírito Santo nas nossas vidas não é o destino, não é o ponto final. O Espírito Santo nas nossas vidas é o início de uma vida. E agora eu estou te falando porque, olha, você tem que observar isso na história. É muito importante você ler a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus e perceber os moveres através da palavra de Deus. Quando você olha para Pedro, é um exemplo que eu estou te falando do início, porque você tem que lembrar o que aconteceu. A Bíblia nos conta que o Senhor vira para Pedro e fala para Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas olha o que Pedro tinha falado um pouquinho antes. Ele falou: Senhor, por ti darei a minha vida. Você sabe, tem muita gente que não compreende isso aqui. Tem muita gente que ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Pedro tinha que chegar no final dele. E o Espírito Santo seria o ponto de partida na história de Pedro. Tudo que Pedro tinha ouvido, tudo que Pedro tinha visto, não era nada até aquele momento. Porque até aquele momento ele vai fracassar. Na força do braço, vai fracassar. Pastor, por que você está me falando isso? Porque Pedro, aquele que virou para o Senhor e falou: por ti darei a minha vida, alguns minutos depois, ele vai lá e nega 3 vezes. Mas cadê aquele cara que iria dar vida? Aquele cara que é forte, aquele cara que enfrenta todos, aquele cara que corta a orelha do soldado. Está com medo agora. Está com medo agora da empregada. Está com medo do outro servo. Eu estou te falando porque... Mas aquele mesmo homem, ao se converter, ao receber o Espírito Santo, ele é transformado. O mesmo Pedro, que agora tinha negado o Senhor 3 vezes, agora ele está pregando ousadamente para 3.000 pessoas. 3.000 pessoas converteram numa pregação de Pedro. Você não quer isso na sua vida, não? Eu quero. Eu quero esse mover na minha vida. Estou te falando porque a diferença era justamente ser cheio do Espírito, receber o poder, essa autoridade. Alguém vai falar: pastor, como é que é isso na minha vida? Eu vim aqui te contar nessa manhã, porque quanto mais você é cheio do Espírito, maior será o seu encargo. Quanto mais você ama a presença do Espírito, mais você vai amar as pessoas. Quanto mais você vive cheio dessa presença, meu irmão, vou te contar, mais você vai querer ser uma fonte a jorrar. Esse é um chamado das nossas vidas. Nós fomos chamados para isso.
Estou te falando porque não existe, preste bastante atenção, não existe uma vida cheia do Espírito indiferente ao propósito, indiferente à missão. Oh, irmãos, deixa eu te contar, essa é uma reunião, uma capacitação para a liderança, e eu tenho que te contar porque, você sabe, você não foi chamado para viver estagnado. Tem muita gente que ainda não entendeu, tem muitos crentes dentro da igreja que ainda não entendeu o propósito. Eles acham que é só ir lá no domingo, eles acham que é só sentar no banco e ouvir da palavra. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você sabe disso, mas se você já deve ter deparado, aqui em Goiás tem muitos rios. Você sabia que uma água, quando ela começa a correr pelo rio, essa água ela vai sendo limpa? Pastor, por que ela vai sendo limpa? Porque a água, quando ela está na correnteza, ela vai limpando os minerais ali das pedras, ali tudo vai limpando a água, ao ponto de ela se tornar potável. Mas você sabia que uma água, quando parada, ela se torna morta? Ela perde o propósito? Por que eu estou te contando isso nessa manhã? Porque é assim também conosco. Você recebeu o poder, você recebeu o Espírito Santo. Você quer saber quando que você está fluindo na unção do Espírito, no poder do Espírito? Quando você se torna testemunho, quando você se torna canal. Mas não, a partir do momento que você se isola, que você se cala, eu vou te falar uma coisa, agora aquilo que está dentro de você perde o propósito, a missão perde o sentido. Olha, irmãos, eu vim aqui te dar palavras de vida, mas eu vim aqui também te dar um alerta. Tome cuidado para não se perder no meio da missão. Tome cuidado para não perder o coração. Tome cuidado para não negociar aquilo que Deus colocou no seu coração. Pastor, quando que eu negocio? Quando você dá um passo para trás. Pastor, quando que eu negocio? Quando você se torna indiferente. Eu estou te falando porque todos nós fomos chamados para produzir a imagem de Cristo. Você vai falar, pastor, como é que é isso? Você sabe, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. É muito sério isso aqui que eu estou te falando, porque Paulo, ele está falando do fruto. Do fruto. Olha o que a palavra de Deus diz. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz, mas o fruto. Paulo não está falando de frutos. Ele está falando no singular. Mas o fruto do Espírito. Quantos aqui receberam o Espírito? Amém. Então eu vou te contar nessa manhã. Mas o fruto que você recebeu, o Espírito Santo, em você é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Volta no versículo 22 para mim. Pastor, o que está acontecendo aqui? Preste atenção, você não tem muitos frutos. Não, agora vou manifestar o fruto da paz, o fruto da alegria, da benignidade. Não, todos eles têm um nome: Espírito Santo. Espírito Santo. Pastor, por que você está me falando isso aqui nessa manhã? Você sabe, frutos é diferente dos dons espirituais. Hoje eu vim aqui evidenciar isso aqui para você. A Bíblia fala a respeito dos dons e você precisa aprender a separar, porque o dom é uma capacitação sobrenatural para um propósito, mas o fruto é a manifestação daquilo que está dentro de você. Então deixa eu te falar uma coisa, o fruto você já recebeu. Alguém pode dizer amém? Amém. Eu estou te falando porque os frutos, preste bastante atenção, eu não vou ler com você por causa do meu tempo. Eu já percebi que meu tempo está escasso nessa manhã, mas se você quiser anotar, se você quer separar os dons do fruto, então o fruto está aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pastor, mas e os dons? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a partir do versículo 7. Então, ali ele vai dar a palavra de conhecimento, ali ele vai dar a palavra da fé, ali vai dar dons de curar, outra operações de milagres, tudo isso é importante, são os dons. É uma capacitação sobrenatural. Mas preste atenção, eu vim falar do fruto com você, porque é o fruto que te transforma. Pastor, como que é isso? Como que é isso? Os dons têm o seu lugar? Tem. Deus quer manifestar com dons? Quer. Mas você quer saber? A edificação de uma igreja saudável é através dos frutos.
que você está produzindo na sua vida? Pastor, por que você está me falando isso? Porque uma igreja ela é saudável através dos frutos. Você sabe, eu já vi igrejas nascerem, crescerem e morrendo. Eu lembro, o pastor Leandro vai lembrar, alguns poucos anos, não muitos anos, aqui do lado do terminal, veio um pregador, lembra? Um morenão. Como é que é? Lapiseira? Como é que era o nome? Eu estava com esse negócio na minha cabeça. Mas ele tinha um nome que parecia grafite. Grafite. Pastor Grafite, era o nome dele. E você sabe, quando ele chegou, muita gente ficou preocupada, vai tirar os membros da igreja. Sabe por quê? Porque do dia para a noite, a igreja estava cheia. Tinha dons. Tinha dons. Mas da mesma maneira que nasceu, desapareceu. Você fala, pastor, por que não permaneceu? Porque tem muita gente que está apegado apenas aos dons, essas manifestações sobrenaturais. Pastor, quem que vai permanecer? Quem tem fruto. Quem tem fruto. Quem manifesta o caráter de Cristo. Sabe, eu já falei isso para os irmãos, eu gosto de falar de José, porque José é alguém que manifestou os frutos, o fruto do Espírito. Ele tinha caráter. Se você olhar para a história de José, José nunca perdeu a presença do Espírito. Nunca perdeu a presença de Deus. Você vai falar, pastor, como é que é isso na minha vida? José foi traído, José foi esquecido, José foi injustiçado, José foi preso, sofreu muito. Mas tem uma coisa, permaneceu íntegro. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Isso aqui vai ser chave para você no segundo semestre. Você sabe quem que é o líder que vai crescer mais? Aquele que é longânimo. Você sabe quem que é o líder que vai frutificar mais? É aquele que tem um coração cheio de paz e alegria no Espírito. Esses são aqueles que manifestam. Eu vou falar uma coisa para você. Você tem que tomar verdadeiras decisões na sua vida. Talvez naquele dia, no dia da reunião da sua célula, foi um dia muito difícil. Você vai ter que escolher. Talvez ali na escola, eu vejo muitos jovens aqui, você deve estar na fase de estudar ainda. Talvez na escola, alguém tirou a sua paciência, talvez o professor, um amigo, alguém que vive te caluniando, tirou sua paz, sua alegria. Pois é, você vai ter que tomar uma decisão, você vai chegar na célula. Como é que você vai chegar na célula? Ai, meu Deus, eu nem sei se eu sou líder, eu nem sei se eu dou conta. É isso que o diabo quer. Mas se você quer ver você pisar na cabeça do diabo, tá tudo ruim, o dia foi péssimo, o dia foi difícil, mas aí o que você faz? Você pisa na cabeça do diabo e você chega, hoje irmãos, hoje nós vamos nos alegrar no Senhor, hoje nós vamos glorificar o Senhor. Alguém vai falar, pastor, isso é tão complicado na minha vida. Você vai agir conforme o Espírito age dentro de você. Não é as circunstâncias que te movem. Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu estava contando isso no culto domingo. Eu percebi, contando isso para os pastores agora, eu percebi, viajamos de férias, a viagem dos sonhos. Todo ser humano em sã consciência quer ir para a França. Todo ser humano em sã consciência quer ir para a Disney. Mas você sabe o que eu percebi do diabo? Desde o dia que nós decidimos ir, vou estragar as férias. Vou estragar a viagem deles. E olha, eu vou te falar uma coisa. Nós passamos por tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas. Meus filhos estão aqui atrás. Pode perguntar meus filhos. Algum momento o pastor murmurou? Algum momento o pastor reclamou? Nossa, que inferno, hein? Roubaram a mala, Pedro. E agora? Estragou as férias. Minha mulher ficou doente 2 vezes. Inferno, hein? Esse é o capeta. Agora não tem jeito de fazer mais nada. Agora nós vamos ficar aqui. Não abri a boca. Pois nós estamos na França. Eu estava conversando com os irmãos essa semana. Como? Alguém aqui já ouviu de alguém que foi roubado na França? Agora você sabe. Pastor de que vos fala. País de primeiro mundo. Foi, pois é. Quebraram o vidro do carro, levaram a bolsa. Tinha 400 e poucos euros. Faz as contas aí, você vai ver, é muito dinheiro. Multiplica por 6, você vai ver que é muito dinheiro. Aí você fala, e agora, pastor? Podia murmurar.
Agora não tem dinheiro, agora não dá para fazer. Pergunta a eles. Como diz o outro, primeiro você passa o cartão, depois você paga. Você sabe, pastor, como é que é isso? Preste atenção, deixa eu te falar uma coisa. Decisão. Você precisa decidir frutificar. Estou te falando porque eu não sei, preste bastante atenção, eu não sei qual é o ambiente que você tem vivido, o ambiente que você tem sido cercado. Eu não sei como é que é na sua casa, com seus pais. Talvez seus pais ainda não são convertidos. Talvez na sua sala de aula a maioria ainda não é cristão. Talvez ali no seu trabalho você tem um ambiente promíscuo. Talvez as amizades ainda elas são mundanas. Mas eu estou te falando, preste atenção. Como que você manifesta nesse ambiente? Você se parece com Cristo? Eu vim aqui te falar nessa manhã, porque se você permitir o Espírito Santo, Ele vai mudar muita coisa na sua vida. Ele vai mudar a maneira de você falar, a maneira de você tratar com as pessoas. Ele vai mudar a maneira de você reagir às situações, às crises. Eu estou te falando porque Deus vai mudar o seu coração. Tem tudo a ver com o seu coração. Pastor, por que você me fala isso? Estou te falando porque é você manifestar o caráter de Cristo. Então vou te falar, você recebe o Espírito Santo justamente para manifestar Cristo. Pastor, como que eu manifesto Cristo? Através dessa transformação. É por isso que Paulo diz que é de glória em glória. De glória em glória nós somos transformados como por espelho. A glória do Senhor. Então preste atenção, eu não estou aqui exigindo de você muita coisa. Estou te chamando a perceber o Espírito dentro de você. Há um Espírito fluindo na sua vida. Há um Espírito que quer te conduzir para viver coisas maiores. E aí você vai falar, pastor, o que vai acontecer? Você sabe, aqueles que estão em Cristo Jesus, esses vão frutificar. Permanecer. Eu coloquei esse nome para você. Permanecer em Cristo é a terceira coisa. É o segredo da frutificação. Pastor, como que é isso? Lá em João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. O Senhor, Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pastor, qual que é o segredo para frutificar? Vou te contar. Permanecer. Permanecer. Aqui tem um detalhe que eu tenho que falar para você. O Senhor, Ele não está dizendo aqui, olha, vai frutificar quem trabalha muito. Vai frutificar quem conhece muito, quem lê muito, quem estuda muito, quem faz muito. Não. O Senhor está dizendo o seguinte, vai frutificar quem permanece. Mas observe que eu acabei de falar com você. Você está ganhando o caráter de Cristo, a imagem de Cristo em você. Então o Senhor está te chamando para estar amalgamado a Ele. Preste atenção, irmãos, é uma sequência comum para você. Isso aqui não deveria ser novidade, mas isso aqui precisa ser ruminado, relembrado constantemente na sua vida. Você recebeu o Espírito Santo agora precisa ganhar forma. Pastor, como que Ele faz na minha vida? Preste atenção, através do fruto do Espírito. Através do fruto do Espírito, Ele vai trabalhando em você. Então eu tenho que te contar, você está num processo contínuo. Talvez você não percebe, mas o Espírito Santo está trabalhando. E as circunstâncias muitas vezes elas vêm, preste atenção, não é para te reprovar, mas é para te aprovar. As circunstâncias vêm para que você possa manifestar o fruto. Pastor, quando que eu manifesto o fruto? Quando você arranca cabelo? Não. Quando você apela? Não. Quando você chuta o pau da barraca? Não. Você manifesta o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, quando você age com paz, com alegria, com mansidão, com benignidade. Os irmãos estão entendendo o que eu estou te falando? Mas tudo isso tem uma outra característica, que é permanecer. Pastor, como é que é isso? Você sabe, o galho de uma árvore, ele não produz os frutos por esforço. Não. O Senhor está dizendo que você vai dar muito fruto, se você estiver ligado. Ligado. Deixa eu falar algo para você aqui. Hoje nós estamos aqui como rede. Você não vai produzir muito fruto andando sozinho. Você não vai produzir muito fruto vivendo isolado. Ah, pastor, por que você está me dizendo isso? Estou te falando porque entender a vida da igreja faz toda a diferença. Estar conectado faz toda a diferença.
está aliançado ao propósito, faz toda a diferença. E isso fala do nosso chamado. Sabe, irmãos, por que eu fiz questão de orar pela equipe do obreiro Lucas nessa manhã? Porque nós estamos, de uma certa maneira, conectados a Ele. Pastor, eu estou conectado hoje. Pastor Leandro está conectado do tempo que eles andaram juntos. Estou te falando porque, vem cá, pastor Leandro, um minuto. Permanecer. E você sabe, irmãos, eu tenho que te contar. Permanecer é estar junto, é estar unido, amalgamado. É querer caminhar juntos. É viver o mesmo propósito. Você falou, pastor, como é que eu vou perceber isso na minha vida? Eu vou te falar uma coisa. Isso aqui vale para os discipuladores. Vai ter dia que ele vai ser duro. Vai ter dia que você vai querer chutar e vai falar, eu vou embora dessa reunião. Vai ter dia que você vai falar, eu não quero andar, estou cansado. A pergunta é, você vai manifestar o fruto ou não? É assim na sua vida. É assim na sua célula. Deixa eu fazer uma pergunta, fica aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem uma florzinha de Jesus lá na sua célula? Tem? Tem não? Tem? Então louve a Deus. Ah, pastor, como assim louva a Deus? É porque é o seguinte, se Deus colocou ela lá, é porque Deus está querendo te levar ao crescimento. Uai, pastor, como assim? Essa aqui é só as florzinhas, né? Aquelas perfeitas, maravilhosas. Aquelas que não dão trabalho. Não, deixa eu te falar uma coisa. O processo é para todos. Eu estava comentando um pouquinho dessa palavra agora. Você sabe, eu saí hoje para falar isso aqui. E eu estava pregando para os discipuladores do Lucas lá com ele agora. E eu estava falando isso para eles. Você sabe, eu tenho que gerar. Mas para eu gerar, eu tenho que ter alguém que queira ser gerado. E eu estava falando para eles, cada um gera segundo a sua espécie. Então eu brinco, pastor de governo, gera pastor de governo. Pastor, gera pastor. Discipulador, gera discipulador. E líder, e assim sucessivamente. Esse pastor aqui, que está do meu lado, ele quer ser pastor de governo. Você sabe? Aleluia. Você só não sabe o que ele passa. Você só não sabe o que ele passa. Já teve dia na minha reunião desse Leandro começar a chorar. Tá bom, pastor. Já está chorando. Engolinho seco. Porque nós não fazemos só o que nós queremos. Permanecer envolve todo um processo. Permanecer envolve andar juntos. Permanecer envolve lutar as mesmas batalhas, as mesmas guerras. Pastor, por que você está me falando isso? Preste atenção, irmãos. Isso é estar unido. É permanecer com Cristo. Permanecer com Cristo diz que vai ter batalhas, porque o Senhor, Ele diz, no mundo você vai ter aflições. Mas tem de bom ânimo, eu permaneci. Eu estou te falando porque, na medida que nós andamos e nós caminhamos, isso fala de estar conectado. Eu estou te falando porque não é só desempenho. Sabe, irmãos, eu fico ouvindo lá fora, as pessoas lá fora, elas ficam falando, não, porque o pastor Leandro é o que mais cresce, é o que mais leva pessoas, é o que mais faz, é o que mais isso. Só que elas não veem o trabalho. Só que não veem a dependência. Quantos? Fui lá agora na Monte Sião. Você sabia que a Monte Sião 1 está vazia? Vazia! Não está tendo encontro, não está tendo retiro, não está tendo nada. Quantos pastores na cidade hoje decidiram fazer um treinamento como esse? Quantos? Todo mundo quer tacar pedra, fala, não, porque o pastor Leandro faz demais, quer aparecer, quer nada. Vou te contar o que está no nosso coração. Ele sabe. As minhas reuniões, você sabe o que eu falo nas minhas reuniões? O que nós podemos melhorar esse culto? O que nós podemos melhorar para trazer mais pessoas? O que nós podemos fazer para atrair mais pessoas? Eu vi aqui, ali, a folha ali das atividades, eu já fiquei pensando na minha cabeça, falei, eu vou conversar depois com o pastor Leandro, será que nós poderíamos adaptar isso aqui para o culto? Eu quero ganhar frutos, eu quero ganhar vidas. Poderia estar na minha casa, no bem bom, descansando, poderia, mas está lá minha esposa servindo.
Hoje eu vou fazer um banquete para as esposas. Poderia estar na minha casa e ter falado, pastor Leandro, não vou não, peraí, acabei de voltar das férias, estou cansado. Desculpa, né? Estou no fuso. Que fuso o quê? Não, é encontro do obreiro Lucas, o problema é dele. Não, o problema é dele não. Preste atenção, nós estamos na dependência. Estou te falando porque quem depende ora, quem depende busca, quem depende está sempre junto. E eu estou usando essa metáfora aqui, minha e do pastor Leandro, para te falar da mesma metáfora entre você e o Senhor. Você permanece nele, você está nele. Obrigado, pastor. Pastor, por que você me diz isso? Eu estou te falando porque quanto mais você permanece em Cristo, eu vou te contar o que vai acontecer, querido. Você quer frutificar no segundo semestre? Vou perguntar mais uma vez. Você quer frutificar no segundo semestre? Você quer dar mais frutos no segundo semestre? Então eu vou te contar, o segredo é permanecer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pastor, por que dá muito fruto? Porque quem permanece ama mais. Quem permanece, ele tem um coração mais apaixonado. Quem permanece, eu vou te contar, esse é um outro detalhe, ele ganha autoridade espiritual. Eu vou te falar uma coisa, nós não somos melhores, nós não somos, mas nós sabemos em qual unção nós fluímos. Isso eu posso te falar com propriedade, isso eu posso te falar. Às vezes as pessoas não percebem, às vezes as pessoas não entendem. Você sabe, algumas vezes eu recebo mensagem, amanhã mesmo vou abrir o culto no Bueno, e aí, às vezes eu recebo mensagem da pessoa mandar assim, falou, esse pastor é diferenciado, esse pastor é diferente, há algo diferente dele. Eu sei, o nome disso é unção. Mas a unção, deixa eu te falar uma coisa, não é porque você é bom, não é porque você é melhor. Não, a unção é porque você entendeu o propósito, você entendeu o chamado, você entendeu o que você carrega. Eu sei o que eu carrego dentro de mim. Pastor, você é perfeito? Sou não. Pastor, você é maravilhoso? Sou não. Só tem uma coisa, eu decidi permanecer. E quem permanece tem paixão pela missão. Pastor, como é que é isso? Eu estou te falando porque a vida cristã não pode ser sustentada pela força humana. É como eu te falei aqui, já vi ministérios nascendo, crescendo e morrendo, mas o que vai sustentar a missão? É a comunhão diária. Aprenda a orar todos os dias. Irmãos, como eu queria que você fosse orar todos os dias. Como eu queria que a sua oração não fosse pesada. Como eu queria que a sua oração fosse força do hábito, aquela coisa, eu preciso, sem ti eu não vou, sem ti eu não quero, sem depender eu não vou. Preste atenção, é comunhão, é presença. Eu sempre falo isso para os meus pastores. Irmãos, eu não sou melhor que ninguém, não sou não, mas pergunta a eles, eu sou o primeiro a chegar na oração todos os dias. Pastor, mas você vai para a oração porque você é obrigado. Aqui é obrigado. Poderia simplesmente dar uma desculpa e não ir. Não, você vai para a oração porque você tem que vigiar os pastores. Que vigiar o quê? Estou cansado. Não preciso disso não. Você sabe por que eu oro? Porque é prazeroso. Prazeroso. Isso é comunhão. Você precisa aprender a permanecer, querido. Fazer as coisas não mais porque é obrigação. Não, você faz porque você tem prazer. Você tem prazer de servir? Eu estou te falando porque quando você permanece, as coisas passam, elas deixam de ser rotina e ela passa a ser alimento para a sua alma. Você ora, você lê, você busca, você serve e aquilo te alimenta, aquilo te dá prazer. Eu estou te falando porque quando a presença de Deus, ela se torna a sua maior necessidade, muda tudo. Pastor, e o que vai acontecer? O fruto vai aparecer. Deixa eu falar uma coisa para você, já estou encerrando, já estou caminhando para o meu fim. Quem é cheio do Espírito, quarta coisa, multiplica discípulos. Você sabe, eu sei que seu pastor ele é apaixonado pelo livro de Timóteo. Eu sei disso. E lá eu vou falar sobre isso.
Isso. Lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Pastor, por que você está me falando isso? Eu quero só ler a primeira frase. 2 Timóteo. Você colocou primeiro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus diz. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo. Estou lendo certo? 2 Timóteo 2, 2. Está faltando aí. Volta no versículo 1, deixa eu ver. Isso, é isso aqui. Desculpa, João. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Eu só quero nesse primeiro momento ler essa aqui com você. Pastor, o que é esse fortificar na graça? Eu vou te falar. Presta atenção. É você viver uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Mas volta lá, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Olha o que a Bíblia nos diz. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Sobre o ide. A palavra do Senhor diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Preste atenção. O Senhor, Ele começa: ide e fazei discípulos. Você sabe, eu vou te falar algo muito sério nessa manhã. Existe uma verdade extraordinária na criação. E aí você pode observar. Todo fruto possui uma semente. Todo fruto possui uma semente. E toda semente foi criada para dar fruto. Olha, pastor, não estou entendendo. Preste atenção. Deus não te chamou apenas para produzir frutos pessoais. Deus não te chamou para viver uma vida reclusa, isolada. Não, o grande mandamento do Senhor é: vai dar fruto. Ide e fazei discípulos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: vai e gera novas vidas. Vai e pregue. É tão interessante que eu estou te falando, porque Jesus, olha que coisa tremenda, Jesus, Ele treinou 12, esses 12, eles alcançaram centenas, as centenas alcançaram milhares, e quando você vai lá para o livro de Atos, a Bíblia fala que eles transtornaram o mundo, colocaram o mundo de cabeça para baixo por causa da pregação do Evangelho de Deus. Estou te contando isso nessa manhã porque o reino de Deus, ele sempre cresce através da multiplicação. E aí eu vim te falar, começa lá no início. Pastor, o que começa lá no início? Olha para cá, olha para cá. É por isso que eu comecei falando isso aqui para você. O Espírito Santo, ele não veio para te estagnar, ele veio para te capacitar. Capacitar. A unção que dele recebestes permanece em vós. Você não tem mais necessidade. Para aquele momento, só chamar por ele. Para aquela circunstância, chama por ele. Você está na reunião da célula, peça para o Espírito Santo te usar. Você está numa demanda, peça para o Espírito Santo falar com você. Eu estou te contando isso hoje porque a partir daqui, o Espírito Santo, ele nos faz missionário. Você vai perceber que há uma sequência lógica. Você vai olhar para os discípulos. Você vai ver Pedro, que agora tinha negado o Senhor 3 vezes, agora ele vai pregar para uma multidão. Filipe, ele é enviado para Samaria. Você vai perceber que Estevão, ele dá testemunho do Senhor até a morte. Eles estão apedrejando e ele está falando da glória do Pai. Você vai ver que Barnabé, que agora se torna discípulo, ele vai visitar as igrejas, ele vai edificar a igreja, fortalecer a igreja do Senhor. E Paulo? Paulo, ele é um plantador de igrejas. Eu estou te falando porque nós não fomos chamados para vivermos acomodados. Você sabe que eu louvo a Deus, e aí eu tenho que fazer menção do seu pastor. Como eu já falei aqui,
Poderia estar na casa dele hoje. Poderia estar lá descansando com os filhos, mas não. Eu vou edificar a igreja. Vou capacitar. Ah, mas eu não vou ficar parado, não. Eu vou chamar o pastor também para ir lá. Pastor, você não está fazendo nada mesmo? Vai lá. Você sabe, nós somos pastores. Ontem eu estava rindo, porque ontem foi daqueles dias. Sabe aqueles dias muito atípicos? Ontem foi daqueles dias, porque ontem eu acordei, fui para a oração, depois da oração fui fazer um velório. Ninguém gosta de fazer velório, eu não sei você, eu não gosto. Eu não gosto. Fui fazer um velório, o pastor Luiz pediu para resolver uma demanda com o pastor Rafael, vai lá, senta com ele, alinha com ele, fui. Quando foi à tarde, eu tive que ligar para o pastor Luiz 3 vezes. Aí você fala, pastor, por que você está me dizendo isso aqui? Preste atenção, isso é ser igreja, não é viver acomodado. Ser igreja é viver uma vida que está sempre em movimento. Eu estou te falando porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não espera que as pessoas cheguem. Você sabe, eu gostei aqui, em determinado momento, o pastor Leandro apresentando o relatório aqui do João, de uma das células, e aí ele falou sobre você levar as pessoas para o encontro, mas você não deveria simplesmente ir lá e catar as pessoas, não, vai ter uma experiência com elas. Você sabe o que é ser igreja? É você ir lá para servir, é estar com as pessoas, é discipular, é enviar, é multiplicar. Mas foi tão interessante porque eu saí do velório, o pastor Jonathan estava comigo, e eu estava voltando para o almoço, e um irmão me liga, e ele já começa na ligação falando para mim o seguinte, falou, pastor, eu sei que pastor é muito corrido, pastor tem muitas tarefas, muitas demandas, e pastores têm muitos problemas para resolver. Eu tenho certeza, as pessoas só ligam para contar problema. E aí eu virei para ele e falei, pois é, e agora estou te contando, estou acabando de sair de um velório. E ele falou para mim, falou, pastor, mas hoje eu estou te ligando para te contar boas notícias. Eu sei que poucos ligam para fazer isso, mas hoje eu resolvi fazer isso com o senhor. Você sabe, aquilo foi um bálsamo na minha vida. Pastor, mas por que você está me falando isso? Olha para cá, irmão, já estou encerrando. No versículo 8, João 15, volta lá. João capítulo 15, versículo 8. O Senhor, Ele diz, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, muito fruto, não são poucos. No coração de Deus, deixa eu te falar uma coisa, a semente nunca foi apenas para sobrevivência, a semente sempre foi para multiplicação. Eu vim aqui te convidar nessa manhã, e eu estou te falando, porque o maior milagre do Espírito Santo na sua vida, não é você simplesmente orar em línguas, querido. Estou te contando porque o maior milagre, eu vou te falar qual é te levar a amar pessoas. O maior milagre é transformar um pecador em discípulo. O maior milagre é transformar um discípulo em alguém que é capaz de formar outro discípulo. E aí, é a minha última vez que eu falo que eu estou encerrando. Volta lá para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 agora. Volta no versículo 1, vamos ler novamente. Porque Paulo, ele começa dizendo para Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Pastor, o que é se fortificar na graça? Já adiantei, já falei para você. Seja cheio do Espírito, renova o encargo, renova a sua fé, renova a sua disposição, renova o fruto, ame mais, vá a segunda milha, seja longânimo, seja benigno. Olha, Timóteo, eu estou te contando tudo isso, por quê? Porque você está em Cristo, versículo 2, olha o que ele diz então, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, porque eu vou te falar uma coisa, tem muitas testemunhas agora mesmo, que ouviu tudo isso que eu estou te contando. Timóteo, faz algo, transmite a homens fiéis, transmite a homens idôneos. Pastor, mas são pecadores. Sabe, eu estava falando para a equipe do Lucas agora mesmo. É verdade, são pecadores. Até
nascerem de novo. Porque no momento que eles nascerem de novo, o Senhor já não olha para eles como pecadores. O Senhor agora olha para eles como filhos. Você sabe, você precisa ter uma disposição. Não olha para as pessoas como sendo problema. Olhe para as pessoas como sendo instrumento para levá-las à maturidade de Cristo. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Estou te falando isso tudo porque você percebe uma consequência divina aqui, e é as 4 coisas que eu estou te falando. Primeiro, o Espírito Santo nos enche. Segundo, ele transforma o nosso caráter. Terceiro, o Espírito Santo mesmo nos mantém ligados em Cristo. E por fim, ele nos envia a multiplicar. Se você recebeu uma missão, se você está aqui hoje como líder de célula, como líder em treinamento, é porque você foi chamado para dar testemunho, para fazer discípulos. Mas eu vou te falar uma coisa: é necessário que você dê fruto. Estou te falando hoje, seus frutos têm que estar ligados a você. Como líder, faça um desafio, não deixe ninguém para trás. Você sabe, o mundo não precisa de apenas que as pessoas frequentem as igrejas. Elas precisam de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que amam, que sirvam, que perdoem. Homens e mulheres que façam discípulos. Homens e mulheres que levam Jesus por onde passa. Estou te falando isso tudo porque aqui está a chave. Hoje eu quero te fazer um convite. 2, na verdade. Quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Nós vamos fazer algo aqui nessa manhã. Você sabe, nós precisamos ser cheios do Espírito. Mas ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente uma experiência emocional. Ser cheio do Espírito é para viver uma vida contínua. Contínua. Essa é a primeira coisa.